Boa tarde, boa tarde. Olha nós aqui de novo para mais um dia, para mais um encontro, né? Que agora ficou marcado para todos os dias por volta deste horário, em torno de meio-dia, 12h10, né? E eu tô muito feliz, né? Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia que Deus nos concedeu, né? Para estarmos na presença dele, fazendo a vontade dele, né? Nos entregando a ele cada dia mais e que ele possa nos abençoar nessa tarde, trazer sobre nós toda a sua vontade, né? Trazer sobre nós tudo aquilo que ele deseja para as nossas vidas, né? Que nós sejamos ricamente abençoados, que nós tenhamos sabedoria para resolver todos os problemas que aparecerem daqui para tarde. E se não aparecer nenhum, amém. Glória a Deus por isso, né? Estaremos felizes. Paz do Senhor Ariane, paz do Senhor Lico. Desejo uma ótima tarde a vocês. Obrigada por estarem comigo. Que Deus possa falar com vocês, né? De uma forma especial nessa tarde, como Ele fala comigo. Amém? Hoje vamos falar um pouquinho sobre Jesus Cristo, né? E sobre a forma a qual ele quer que a gente se comporte diante dele. E para explanar um pouquinho, vai ser o livro de João, capítulo 20, exatamente no versículo 21, que diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Passa-se já convosco assim. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aqui nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Que é viver o mais próximo do que Jesus viveu. Viver sendo mais fiel daquilo que Jesus viveu quando esteve entre nós, né? Precisamos estar interligados com a vontade do Pai para as nossas vidas. E às vezes a gente esquece de perguntar a Deus, né? Pai, qual é a tua vontade para a nossa vida? Nós temos o direito de perguntar, sim, né? Você pode dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, ensina-me a ver qual é a tua verdadeira vontade, né? Para minha vida. O teu verdadeiro propósito para minha vida. Se você pedir, Deus vai te mostrar. Ele vai te ensinar a ver qual é o propósito que ele tem para sua vida. Porque nós fomos enviados aqui para fazer aquilo que Jesus fez, né? Jesus viveu tantas coisas por nós e nós hoje não somos capazes de viver a metade daquilo que ele nos ensinou. Que assim como o Pai enviou a ele para nos ensinar, Deus nos criou para viver os ensinamentos. Ainda que seja difícil viver diante dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? São às vezes coisas que a gente analisa, e dependendo da situação, tem coisas que vai até contra nossas convicções. Mas aí entra a sabedoria, né? Onde a gente precisa ter consciência de que a vontade de Deus para a nossa vida é infinitamente melhor do que as nossas convicções. A gente tem uma cabeça muito pequena diante da vontade de Deus, né? A nossa mentalidade é muito curta diante daquilo que Deus tem para a nossa vida, diante do propósito de Deus, o tamanho do propósito de Deus, os nossos pensamentos, nossa mentalidade são muito pequenos, né? A gente precisa expandir tudo isso para poder receber com exatidão aquilo que Deus tem para nossas vidas. E às vezes a gente não quer, porque para expandir a mente você precisa de tempo, você precisa de trabalho, você precisa estudar, você precisa conhecer. E nem todo mundo está disposto a conhecer intimamente Jesus, porque exige sacrifício. Ninguém conhece a Jesus da maneira mais fácil. Não, a gente precisa de sacrifício para chegar, né, perto de Jesus. Para a gente
receber Deus dentro da nossa casa, a gente precisa de muitas etapas, né? A gente precisa, primeiramente, purificar o nosso eu. Deixar o nosso eu de lado, abater o eu todas as manhãs, quando você bota o teu pé no chão, para que Deus possa reger a tua vida. Você precisa colocar o teu eu de lado para Deus comandar os teus passos, as tuas palavras, os teus olhares, as tuas mãos. Você precisa se deixar ser comandado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o seu guia mais perfeito que existe, é o Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia é o mapa mais perfeito que existe para você chegar ao tesouro, que é Deus, que é a vontade de Deus para a tua vida. A Bíblia contém palavras que nos leva aonde nós não conseguimos chegar sozinhos. Se a gente colocar em prática tudo que está lá, tudo que Deus deixou de ensinamento para nós teremos uma vida plena. E nós somos enviados para servir, não para ser servidos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir, para dar a vida dele em resgate a nossa. E muitas vezes a gente acha que a gente precisa ser servido ao invés de servir o próximo, né? Às vezes a gente começa a se exaltar tanto que acha que as pessoas têm que fazer por nós, né? As pessoas têm que vir, têm que nos servir, a gente só se dá o trabalho de sentar e esperar as coisas acontecerem. E não é dessa forma. Deus, ele nos ensina. Nós fomos criados para servir, assim como Jesus Cristo veio servir a nós nessa terra, né? Ele veio aqui para servir a gente de uma maneira tão grande, né? Inclusive, ele deu a vida dele em favor da nossa. E hoje a gente não é capaz de servir o mínimo, o outro, sem esperar que a recompensa venha. Como eu disse no vídeo de ontem, a recompensa só vem de Deus. O galardão que nunca vai ser tirado de você só vem de Deus, né? O galardão que o homem dá, aliás, o homem nenhum pode dar galardão, que isso é só Deus, mas a recompensa que o homem te dá, qualquer homem aqui da terra pode tirar. Mas o que Deus te dá, jamais. Jamais. Olha Jó, o quanto ele sofreu, né? Por quantas provações Jó não passou? E quando Deus abençoou ele pela segunda vez, quem tirou dele? Ninguém. Mas ele se manteve reto na presença de Jesus. Ele serviu aqueles que precisavam, né? Ele serviu na hora em que Deus mandou, em que Deus disse, se você não orar pelos teus amigos, né? O que ele fez? Ele foi lá. Ele botou o joelho no chão e ele orou por aqueles, né, que estavam questionando a Deus. Em função do quê? Em função do que Deus tinha permitido que Satanás fizesse na vida de Jó. Mas para provar para Satanás a fidelidade de Jó. Que ele não blasfemaria contra Deus, independente da situação que ele passasse. E foi assim que aconteceu na vida de Jó. Mas por que nós não conseguimos ser igual a Jó? Por quê? Isso que Deus nem, né, faz na metade do que fez com Jó. Porque se Deus permitisse hoje que Satanás fizesse a metade do que fez com Jó, sobrava ninguém aqui. Nós não temos estrutura para aguentar. Nós não temos. Por quê? Porque não somos firmados verdadeiramente. E isso eu falo de todos nós. Sempre temos algo a questionar. Não somos capazes de ouvir a vontade do Senhor e apenas fazê-la. Não. A gente sempre tem algo a questionar. Se você tem que servir aquele que você não gosta, mas por que eu vou servir se eu não gosto? Independente da tua vontade de gostar ou não, se Deus mandou, você vai lá e serve. E serve com o teu melhor. Detalhe, viu? Serve com o teu melhor. Com o teu melhor. Tava no curso de teologia essa semana e o professor deu um exemplo de dentro da casa dele mesmo, muito legal. E eu tomei pra mim, né? Tomei pra mim. E a gente precisa, sim, dar o nosso melhor, independente da pessoa que seja.
Independente do que a gente vai fazer, sempre precisa ser o melhor. Porque quando Deus te abençoar, Ele não vai te abençoar com qualquer coisa, né? Ele vai dar o que para você? O melhor. Então, que você venha retribuir ao próximo, quando Deus, né, derramar as bênçãos sobre a tua vida, que você venha retribuir ao próximo com o teu melhor. 10 vezes mais o teu melhor. Eu tenho certeza que com isso, Deus vai se agradar e muito, né? A gente precisa ser mais humilde de coração. Precisa ter mais humildade em todas as nossas atitudes. Às vezes a gente quer, mas não quer fazer. A gente só quer receber, a gente só quer ser servido. Eu vou citar um exemplo. Ó, quando nós somos os últimos a ser servidos em um restaurante, a gente fica bravo, não é verdade? Às vezes você tá lá sentado, esperando, e acha que o negócio tem que ser rápido, né? Você acha que tem que ser mais bem tratado. Por quê? Qual é a diferença das outras pessoas que também estão ali sentadas esperando? E muitas vezes a gente não entende e acaba fazendo até o que não deve. No reino de Deus, é a mesma coisa. No reino de Deus, não é uma pirâmide onde você está lá em cima e precisa ser exaltado primeiro. Cristo é quem governa, entende? Cristo é quem rege aquilo que nós precisamos fazer. Cristo é que governa as nossas conquistas diárias. E a gente precisa se despir da arrogância que a gente tem, né? Porque às vezes a gente se fecha numa arrogância tão grande e acha que só nós necessitamos, só nós merecemos. E não é dessa forma. Jesus Cristo não nos ensinou assim. Ele nos ensinou a dividir tudo quanto temos com aquele que tem a necessidade no momento. Muitas vezes aquilo que está parado dentro da tua casa é a necessidade do outro. E muitas vezes você está enxergando a necessidade, mas você não tem coragem de tirar de dentro da tua casa uma coisa que está parada, você nem usa, para estender a mão ao outro. Por quê? Porque, eu não tenho obrigação. Mas se todos nós pensarmos pelo lado da obrigação, ninguém faz nada por ninguém. Porque todo mundo se sente desobrigado a fazer. Se o poder público não faz, por que que eu farei? Mas e a ordem que Jesus nos deixou? Que é de ajudar o necessitado. Se você pode. Se não é você que está necessitando, tem alguém que está necessitando, concorda comigo? Por que você não pode ajudar? Por que você não pode estender a mão? Mesmo que seja com uma palavra, um abraço, muitas vezes a gente não pode ajudar financeiramente. Eu também entendo muito bem disso. Às vezes eu quero fazer algo por algumas pessoas, mas eu não posso financeiramente porque ainda não estou em condição. Mas Deus sabe, né? E Deus me capacita a fazer de outras formas. Tanto que eu faço por outras pessoas de outras formas, né? É muito difícil você olhar a necessidade do outro, você tendo dentro da tua casa e não fazer, gente, né? Deus não se agrada desse tipo de atitude só porque você julga que o outro não mereça. Mas não se esqueça que você também está sendo julgado como não merecedor, né? Não, o peso que a gente julga é o mesmo peso ao qual estamos sendo julgados. Então a gente precisa tomar um cuidado imenso com esse negócio de julgamento. A gente só representa Jesus verdadeiramente quando a gente está disposto a usar o avental da humildade. E esse avental existe? Existe. Na minha consciência, no meu coração, na sua consciência, no seu coração, na sua forma de viver, na minha forma de viver. Não é um avental que eu vou lá na cidade e compro e está escrito humildade, não. Quando eu digo aqui o avental da humildade, é uma ilustração que eu estou fazendo para que a gente entenda que a gente precisa se despir todos os dias da nossa arrogância e se vestir da humildade, do amor, da caridade. Tem algumas pessoas que abusam e muito. Mas ainda assim, não deixe de fazer por elas, não. Não deixe de fazer.
porque a recompensa é sua, não é delas. Infelizmente, muitos agem de má fé, né? Com aquele que quer ajudar. Mas a gente está aqui para quê? Para ajudar o próximo. A gente precisa se vestir do avental da humildade e lavar os pés dos nossos irmãos. Não é fácil não. Mesmo que o nome deles seja Judas. E a gente encontra um Judas aí, hein? Falar pra você. A gente encontra tanto Judas na nossa frente. O nosso caminho tá repleto de Judas. Mas a gente passa por todos eles. Porque Deus segura nas nossas mãos e vai caminhando com a gente. Por meio desses Judas todos que a vida nos apresenta. E a gente até aprende, né? Com essa chuva de Judas que tem nas nossas vidas, a gente aprende lições valiosas. Basta a gente enxergar cada lição que Deus está mostrando através dessas pessoas. Porque não é fácil você lidar com aquele que te beija, mas ao mesmo tempo te enfia uma faca nas costas, te trai, fala mal de você, te calunia, você nunca presta, mesmo que você esteja ajudando. Entende? Não é fácil mesmo, mas ainda assim a gente está lá, disposto a fazer. Porque nós fomos enviados para fazer a vontade de Deus e não a nossa. A nossa não, se a gente fizer a nossa vontade, nós tá perdido. Misericórdia, a gente vai ficar o dia inteiro assistindo televisão, comendo pipoca e deitado no sofá. Eu ia falar outra coisa, mas não posso. Deitado no sofá, esperando as coisas acontecer. Tem coisas que é só a vontade de Deus mesmo para nos colocar de pé. E Jesus, ele disse, ele desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai, que é a vontade de Deus, quando Deus o colocou aqui na terra. Ele desceu para isso. Porque se fosse da vontade dele, ele também não teria morrido naquela cruz, né? Ele desceu para fazer a vontade daquele que enviou ele até aqui, que foi morrer por nós, foi passar tudo aquilo por nós, para que hoje nós tivéssemos vida e pudéssemos ajudar aquele que necessita do nosso lado, né? Chutar cachorro morto, gente, é fácil. Então que a gente tenha assim o mínimo de consciência, né? Que a gente precisa ajudar. E quando a gente é novo, as pessoas elas nos perguntam assim: qual é os nossos planos? Né? Lá atrás, quando eu tinha lá meus 18 anos, que nem faz tanto tempo assim, pouquíssimo tempo, foi praticamente ontem. As pessoas me perguntavam assim: quais os seus planos para a vida? Eu respondia: ainda não os fiz, não sei. Hoje, né? E não sei. Talvez lá atrás, talvez eu devesse responder como muitas pessoas respondem. Ah, você é médico, professor. Eu tinha o sonho de ser aeromoça, depois policial. Mas com o tempo essas coisas foram deixando de lado. E a gente deve acrescentar toda vez que alguém nos pergunta, se Deus quiser. Porque a gente não sabe nem se a gente vai ter o dia de amanhã, se a gente vai ter daqui 5 segundos. Então, se Deus não quiser, a gente não vai ser nada, né? Então, não adianta a gente fazer plano lá atrás. Hoje, se você me perguntar quais são os meus planos, o que eu pretendo, né? Eu vou dizer para você, é Deus quem sabe. O que eu vou ser daqui 5 minutos, o que eu vou ser daqui 10 anos, 20, 30. Entende? Hoje é Deus quem sabe o que vai ser da minha vida. Hoje eu não posso responder mais por mim mesma, porque eu já não sou mais a Rita quando ela tinha 18 anos. Né? Aquela Rita, ela ficou para trás há um bom tempo. Ela não existe mais há um bom tempo, né? E assim somos todos nós, né? Tem muitos de nós que, quando conhecem verdadeiramente a palavra de Deus, abandonam o antigo eu para viver um novo. Que é aquilo que Deus quer das nossas vidas, que nós vivamos o novo de Deus todos os dias. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Ontem você leu de um jeito, hoje, quando você lê, você já vai ver outra coisa.
mas é a mesma palavra. Mas a cada manhã, Deus te dá o necessário. A cada manhã, Deus acrescenta a você o necessário para que você passe por aquele dia, para viver as situações do dia. Não é para você viver as situações de amanhã, que será quinta-feira, porque você nem sabe se você vai chegar na quinta-feira. Então a gente tem que parar com essa mania de querer viver o amanhã e esquecer do hoje. É o hoje que importa. Para as nossas vidas, é o hoje que importa. Fazer plano para o futuro, a gente pode fazer. A gente não pode tentar viver os planos do futuro, se a gente não está conseguindo colocar em prática aquilo que a gente planejou hoje, né? Porque o que você planeja hoje é futuro. É futuro. Porque você planejou, você não está vivendo, você está planejando. Então, o que você está planejando hoje é futuro. Então, aprenda a ver de um modo diferente. Viva e faça o que preciso hoje. O amanhã, somente a Deus pertence. Mas tenha, sim, humildade. Tenha zelo. Tenha amor em tudo que for fazer. Quando a gente se dispõe a dizer, se Deus quiser, essa frase precisa estar sempre na nossa vida. Porque ao menos que ele não esteja, né, do teu lado, não adianta dizer. Mas se ele estiver na equação, a gente vive por conta própria. E aí, que adianta? Quando você decide viver por conta própria, o que acontece? Você se perde. Os teus pés vão para caminhos que não podiam estar. Você fala o que não era para falar, vive o que não era para viver, né? Muitas vezes você se perde dentro de você mesmo, com tanto sentimento que aparece, que você olha no espelho e não é mais capaz nem de se reconhecer. Porque a mudança é tão grande na tua vida quando você resolve viver sozinho e tudo se torna triste, vazio. Muitas vezes você olha para você e fala: onde eu errei? Aonde eu me perdi? A gente às vezes perde de vista a vontade de Deus. E se a gente perder de vista, fica complicado. Quando a gente escolhe a profissão, é igual quando a gente escolhe a profissão errada. Você tá no lugar errado, com as pessoas erradas, fazendo o que você não gosta, né? Por isso que a gente tem que ter um cuidado imenso na hora de escolher aquilo que a gente quer fazer. E se não tiver direcionado por Deus verdadeiramente, a gente escolhe errado. E aí a gente que paga a consequência, né? Porque foi uma escolha nossa. Nós escolhemos. Aí o que vai resumindo? Tudo na nossa vida vai dando errado pelas escolhas erradas que nós fizemos. Mas a gente não julga assim, né? A gente escolhe errado hoje e acha que vai poder consertar amanhã. Você vai viver todo o processo do erro que você fez. Se você escolheu errado dentro da tua profissão, você vai viver todo o processo errado. Infelizmente, é assim que funciona. Né? A gente erra hoje, tenta consertar amanhã, sim. Mas a gente tem que viver o processo do erro para não fazer de novo. Porque senão ficaria muito fácil. Eu erro hoje, conserto amanhã e assim eu vou vivendo de erro e acerto, erro e acerto. Não dá para ser assim, né? Você erra, óbvio, todos erramos. Isso é nosso, é do ser humano, fomos criados para isso. Porque se não errarmos também não temos evolução. Mas a gente precisa errar, né? Precisa não, a gente erra, a gente conserta pedindo a ajuda de Deus, mas procura não errar mais. Procura se manter no certo para que todas as bênçãos do Senhor sejam nos acrescentadas conforme a gente vai vivendo dentro do certo, né? Fazer o certo é difícil. É difícil, sim, mas é necessário. Errar é muito fácil. Errar, olha, eu falo para você, errar é maravilhoso. Quem não gosta, né? Tem uns erros aí que as pessoas cometem que a gente já fala, nossa, esse erro é gostoso. Mas e a consequência daquele erro? Às vezes, a consequência do erro, que na hora parecia ser gostoso estar errando, é tão grande que quando você parar para olhar e analisar, você vai
olhar para dentro de si e falar, poxa vida, se eu tivesse olhado hoje com esses olhos, eu não teria cometido aquele erro, apesar dele parecer tão bom. Porque a gente só erra quando a gente não tem Deus. Quando a gente não está deixando Deus nos mostrar o erro. Né? Quando a gente está cego para algumas coisas, a gente acaba fazendo coisas erradas porque não permite Deus mostrar. E é muito, eu até esqueci a palavra que eu ia usar agora, mas se a gente estiver firmado e deixar Deus abrir os nossos olhos para todas as situações, os erros, não é que eles vão sumir da nossa vida, não. Mas a gente vai errar menos, porque a gente vai ter mais prudência. E João, ele disse assim, que o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Por que é tão difícil fazer a vontade de Deus? Alguém pode me responder? Eu mesma vou responder. É difícil por quê? Porque você tem que renunciar a algumas coisas, você tem que parar de andar em alguns lugares, tem que sair de perto de algumas companhias, mudar o seu jeito de enxergar, né, algumas situações, e nem todo mundo está disposto. Simples assim. Nem todo mundo está disposto. E a gente vê por aí muita gente passando a mão em cima da cabeça de pessoas que não está disposta a mudar. Que não tem coragem de fazer um sacrifício por Deus para mudar, não tem coragem de mudar a vida, não tem coragem de tirar um erro da vida, não tem coragem de se tornar uma pessoa diferente, não tem coragem de ajoelhar no chão e falar, Pai, perdão pelo erro que eu cometi, me ajuda a ser diferente. Por que tem tantas pessoas aí que fazem isso? Por quê? Porque tem outras pessoas que passam a mão na cabeça. Entende? E não deixa que a pessoa evolua. Por quê? Toda vez que eu passo a mão na cabeça de um erro, eu estou contribuindo para ele. Eu estou aceitando que o erro foi cometido, mas está tudo bem. E não tá tudo bem. Não tá. Mas ainda assim, né? É difícil você enfiar na cabeça das pessoas que a gente não pode compactuar com erros, né? Não pode compactuar com algumas coisas. Mas amém. E se a gente perder de vista a vontade de Deus para nossa vida, perder de vista o propósito, né? Quando a gente perde de vista a vontade de Deus, a gente perde o propósito para o qual a gente nasceu. Que é servir a Deus. Que é colocar a Deus acima de todas as coisas. Que é deixar que Deus nos molde. Que é permitir que esse propósito seja evidenciado, vivenciado por nós. Quando a gente perde a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente deixa o propósito de Deus de lado. Por realmente não conhecer o propósito de Deus, a gente também não tá nem aí. Mas, quando a gente se dá o trabalho de tentar entender o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente se torna pessoas melhores, né? A gente se torna ser humano melhor. A gente começa a enxergar com outros olhos e ver o quão importante é você deixar Deus guiar os teus passos. O quão importante é você ser humilde na presença de Deus. Então o ensinamento de hoje é: seja humilde. Não perca de vista a vontade de Deus para a tua vida. Não feche os seus olhos para erros. Não passe a mão na cabeça daquele que está errando, independente de quem seja, porque você também pode sofrer a consequência. Não permita que Deus se afaste da tua vida. Ajude aquele que está necessitando com aquilo que você tem dentro da tua casa que está parado. Seja imitador de Jesus Cristo, assim como Paulo foi. Seja imitador das coisas boas que Jesus Cristo nos ensinou. E sim, se a gente começar a imitar a Cristo, nós vamos ser transformados na presença de Deus. Amém? Uma ótima tarde a todos. Desejo que Deus apresente a vocês o propósito de cada um, né? O propósito que ele tem para cumprir na vida de cada um e que também na minha, óbvio, e que nós nos permitamos viver esses propósitos de Deus, né?
que nós alcancemos esses propósitos, que nós venhamos viver cada processo para chegar até esse propósito e sermos agraciados por Deus. Amém? Uma ótima tarde, todos na paz do Senhor e fiquem com Deus. E até amanhã, no mesmo horário, em nome de Jesus. Tchau, tchau.